Boa noite. Pegue o seu lugar. O culto começou. Vamos lá? Peço a você que fique de pé. Hoje, Deus nos dá essa oportunidade de louvarmos o seu grande e poderoso nome. Então, peço a você que você, com toda essa alegria que você tem, eu sei que você está alegre, dê seu melhor sorriso aí. Você está na casa do Senhor. Dê o melhor sorriso aí para a pessoa do seu lado. Isso. Jesus nos deixou uma promessa. Ele estaria conosco por toda a eternidade. E Ele está aqui hoje. Vamos cantar essa verdade? Abra sua boca com alegria. Vamos lá, banda. Cante com alegria. Jesus está aqui, agindo sobre mim, mudando-me, moldando meu ser. Ele está aqui hoje, cante. Jesus está aqui, agindo sobre mim, mudando-me, moldando meu ser. Jesus, a minha alma, cante. Jesus, a minha alma, estás guiando pelo poder do teu nome santo. Minha vida nunca mais será igual. Jesus, a minha alma, Jesus, a minha alma, estás guiando pelo poder do teu nome santo. Minha vida nunca mais será igual. Jesus está aqui. Jesus está aqui, agindo sobre mim, mudando-me, moldando meu ser. Jesus, estás aqui, agindo sobre mim, mudando-me, moldando meu ser. Cante bem forte. Jesus, a minha alma, Jesus, a minha alma, estás guiando pelo poder do teu nome santo. Minha vida nunca mais será igual. Jesus, a minha alma, estás guiando pelo poder do teu nome santo. Minha vida nunca mais será igual. Minha vida nunca mais será igual. Minha vida nunca mais será igual. Que isso seja uma verdade na sua vida. Já deu boa noite para a pessoa que está aí do seu lado? Dê boa noite, aproveite esse momento aí. Veja aí se você conhece alguém. Se não conhece, já faz logo uma amizade. Esse é o momento. Faz aí. Já marca aí um tambaqui assado, uma feijoada. Vê aí que você pode marcar aí. Agora nesse momento, vamos cantar aquele que é o nosso Deus maravilhoso. Ele pode mudar a situação da sua vida. Você crê nisso? Então diga amém. Vamos lá então, maravilhoso. Ele tem esse poder de transformar a sua vida. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Tá bonito, mas pode ficar melhor. Vamos lá, igreja. Quão formoso
tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Cante agora com força, maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. De novo, maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Agora eu gostaria que você parabenizasse aí a pessoa do seu lado. Rapaz, essa pessoa canta muito bem, hein? Parabeniza aí, rapaz, né? Que voz maravilhosa. Podem sentar. Pastor Gleice. Aí, olha, sei que fosse assim já o exército celestial aí atrás, né? Voz de trovão, que maravilha. Bom ouvir louvar, como sempre nós aprendemos aqui, o louvor, na verdade o culto começa já no louvor, não é isso? Você nem precisava mais, eu acho que dar uma mensagem. Acho que as duas músicas, os dois louvores de agora já podíamos dispensar para uma semana, né, de batalha e de missão na nossa vida. Que bom, você veio. Já já nós teremos a mensagem com o pastor Carlos Chaves, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais, tá? Hoje eu vou ficar no banco, né? Como pelo menos uma vez no mês eu fico no banco ali só enchendo minha vida de sabedoria. Nesse momento a gente vai agora para os rápidos avisos, tá? Para você ficar alinhado com as programações que nós temos aqui na igreja. Tá tudo bem com você? Às vezes tem uma cara assim meio... Tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu sei que você essa semana vai ter uma missão incrível. Mas pode ter certeza que Deus já está preparando para você ali o plano dele, tá bom? Vou estar orando por ti essa semana, junto com alguns irmãos também. Bom, você sabe que já chegou o final do mês, então nós vamos trocar agora a turma da limpeza, né? A igreja tá limpa? Tá? Você tá achando que tá limpa? Tem algum chiclete aí pregado no banco? Graças a Deus que não, olha. Graças a Deus que não tem nem papel. Já foi ali no nosso banheiro também, impecável, maravilha, tá? Parabéns para você que fez parte da limpeza. Pode ter certeza que Deus anotou esse momento que você doou para Deus no mês de agosto. Agora a gente vai para setembro. O mês de agosto é um mês longo, não é? Geralmente minha família dizia que mês de agosto morria um monte de gente. Ufa, mas ainda não acabou. Espero que Deus nos proteja para ninguém morrer até lá. Então setembro está vindo e você que é do grupo do Eduardo, tá? Eduardo, Alessandra, grupo do Gabriel. Cadê o Gabriel? Ai, de novo, né, Gabriel? Mas que nome doce! E o grupo do Pedro também, da Cris, Pedro, tá? Esses três grupos de amizade irão compor a limpeza do mês de setembro. Então, você já sabe o dia, a hora. Estejam aqui e venham com graciosidade no coração. Não venham para cá emburrado não, porque você só vai vir perder tempo. Se você vier para cá emburrado, limpar a igreja. Nem venha, não venha não. Fique em casa orando e pedindo perdão do Senhor, porque isso é uma oportunidade, né, de servi-lo. Aqui na nossa projeção, você tem aí a conta da igreja, tá? A conta digital. Você que é de casa já sabe que é isso. E como eu sempre gosto da oportunidade, né? Eu, assim como meu pai espiritual, pastor Carlos e Linda, eu sou das antigas, assim como ele vai dizer que não, que ele é jovem. Eu gosto ainda do envelope. Então,
Você que sabe o seu compromisso com Deus, tá? Levante sua mão rapidinho aí, que algumas pessoas irão entregar para você esse envelope, tá? Dê de forma generosa e alegre para o Senhor. Pega aí rapidinho, equipe do CENIB, umas 3 pessoas, tá? Continue de mãos ao ar, levantadas para você pegar aí o seu envelope. Mas nós temos, como sempre digo, a comodidade e a segurança também da conta e do Pix. Muito bem. Temos também aqui, tá? Para você que já está avisado, né? Você já está avisado sobre isso daí. Em outubro, nós teremos o nosso Camp Day, tá? Eu quero ver todas as famílias e seus filhos, principalmente naquele dia. Sabe por quê? Eu acredito que é importante que o papai e que a mamãe, né, passem algumas enrascadas com os seus filhos, e os seus filhos vejam como é que você, seu pai, sua mãe, resolvem situações. Então, se você não tem uma barraca, tenta emprestar uma barraca, né? Você também pode levar umas folhas de bananeira e fazer uma barraca por lá, enfim. Vai ter, claro, vai ter o alojamento para dormir. Mas se você conseguir uma barraca, eu acho que seria interessante, né? Eu acho que seu filho não vai deixar você dormir naquela noite. Poxa, papai, nós vamos acampar mesmo? E nós vamos caçar alguma coisa e vamos pegar, né? Eu fico imaginando a família do Eduardo e da Alessandra, uma barraca com os 3 meninos. Olha, vão ter que revezar, né? Agora é sua vez de dormir, o outro fica de guarda na porta. Agora sou eu, papai. Eu acho que os 3 meninos não vão querer dormir, vão ficar de guarda a madrugada inteira. Então, chame seu pai hoje. Pai, a gente não pode faltar. Papai, mamãe, programe-se para isso, tá? Isso é importante. Pastor, eu não tenho condições de comprar uma barraca. Eu já disse, tem os alojamentos, você pode dormir. Se você conseguir essa barraca, vai ser assim demais. Nós vamos passar uma parte da tarde, à noite e amanhã do dia seguinte, e vamos vir direto para a igreja, para o nosso culto. Pode ir só a mãe e os filhos? Óbvio. Deve. Será um momento para a nossa igreja ali brincar, contemplar o Senhor e certamente ensinar nossos pequenos para a próxima geração. Então tá aí, outubro, prepare-se. Nós temos também o Ministério de Nova Kids, está com o objetivo de comprar mais um computador ali para eles. Então eles estão realizando o brechó. Então tudo que você tiver em casa, que não venha trazer lixo para cá não, conga furada, né? Não, coisas que ainda estejam boas, que possam ser usadas. E nós vamos comercializar esses objetos que você, de forma generosa, trouxer, para nós então podermos comprar ali com Nova Kids mais aquele computador. Não é isso, José? Tem mais alguma coisa, José? Era o computador e uma caixa de som. E parece que tem muita criança, e as crianças não estão ouvindo mais o José, né? O José fica... Inclusive hoje eu fui lá no Nova Kids, eu vou já mostrar algumas fotos para você, sensacionais. Olha, você que fica em casa, você está perdendo, gente, a oportunidade do seu filho crescer nos caminhos do Senhor, tá? Vou já mostrar algumas coisas para você. Deixa eu ver se tem mais algum aviso aqui. Temos ali agora. Tá, então, tá preparado aí, Nicole, aquelas fotos que eu mandei? Estão? Então, solta aqui para você olhar. Olha só, nosso programa Nova Kids. Que é isso? Todos os domingos, a partir das 17 horas, José e a esposa dele, a Jusce, se reúnem com a equipe, né? A Anne, o Elionai, e outros mais e mais, o Roberto, a Damiana, enfim, essas pessoas que estão aí com a camisa do Kids, para quê? Para colocar em prática o estudo da Bíblia, a palavra de Deus. Para mim, sendo muito sincero e usando a pessoa do pastor Carlos, é a única coisa nesse mundo que pode transformar um indivíduo para melhor. Transformar verdadeiramente a palavra de Deus. Participando da conferência, o nosso pastor Davi, né, falou que a possibilidade do seu filho nunca mais desviar dos caminhos do Senhor vai até os 15 anos. Então, se nós conseguirmos colocar essa palavra na mente, na cabeça, no coração da sua criança até essa idade, pode ter certeza que esse menino vai ter um futuro muito mais promissor, não somente na parte profissional, pessoal,
mas infinitamente na parte espiritual. Então traga sua criança. Nós trabalhamos sério aqui. Na Cidade de Deus tem uma bênção que é essa igreja. Essa igreja é uma bênção. Você sabe como é? Porque eu sei que isso é uma bênção? Essa igreja aqui é uma bênção? Primeiro, porque nós dedicamos a nossa vida por você. Assim como Cristo Jesus, Ele deu a sua vida por nós. Segundo, porque nós sabemos que o mal que existe fora tem nos perseguido, tentado nos limitar. Mas sabe, até, pastor Carlos, até um dos traficantes aqui na nossa área, um dia parou o meu carro e disse: pastor, muito obrigado aí pela dedicação de vocês. Eu queria que o senhor continuasse esse trabalho. Eu sei que é difícil. Eu sei os pastores que já passaram por aí. Viu, Antônio? Antônio? Eu sei os pastores que já passaram por aí. Mas não saia não. Sabe por quê? Porque meus 2 filhos estão lá. E eles têm sido uma luz para a minha vida. Continue, persevere nisso daí. Assim como o Clício um dia disse que viu crianças correndo ali, eu vejo uma cidade de Deus, realmente de Deus, na vida dessa nova geração que nós estamos trabalhando. Então tá aí as fotos para você ver. Tem mais algum aviso aí, pessoal? Tem? Ah, sim. Nós começamos hoje a nova rodada do CENIB, né? Métodos de Estudo Bíblico. Então, se você gosta de Bíblia, gosta de ler, quer aprender como meditar melhor, tá aqui, ó, Método de Estudo Bíblico. Mostre umas fotos que a gente tirou também. A Paula ali na frente, né? Começando a matéria conosco. E aí várias pessoas vieram. Olha só, tá? Isso aí era um versículo, né? Qual era esse versículo aí, Gabriel? Você lembra? Que a gente estava... Provérbios capítulo 2, de 1 a 6. Nós estávamos lendo. O senhor lembra, pastor Carlos, o senhor mandava eu ler 5 capítulos de Crônicas 33. E a gente lia aqueles 5 capítulos e dizia: tá, Gleison, agora vamos trabalhar. No dia seguinte, agora escreve tudo que você viu de princípio aí. Meu Deus! Nós nem sabíamos que o pastor Carlos já estava fazendo ali a matéria de método de estudo bíblico naquela época. Estudando a palavra, os versículos, aí não perdemos o compasso. Nós temos programas aqui para você desde a criancinha até a melhor idade. Até a melhor idade. Deus seja louvado o seu nome por todo o trabalho que tem sido feito aqui na Cidade de Deus. Mais algum? Não? Aviso? Não? Então vamos continuar louvando ao Senhor? É isso, José? Vamos continuar louvando ao Senhor? Você pode ficar de pé. Vamos cantar bem forte. Deixe de moleza. Esqueça esse pecado velho que você, né, acha que vai acabar com sua vida. Entregue-se para o Senhor, confesse e vamos para frente. José. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Ele pode te libertar de tudo aquilo que você acha que você não tem condições de ser liberto. Ele é único. Você não pode mais se deixar levar pela escravidão desse mundo. Não seja mais escravo do medo. Com a melodia ele me encontrou. Vamos lá, igreja. Me cercou uma canção que libertou os meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Diga isso com convicção, hein? Não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, do seu sangue me salvou. Eu não sou mais escravo, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Perfeito amor que alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus, eu sou Agora, para encerrarmos essa noite de louvor, eu queria que você lembrasse lá no passado, lá no inário, uma música que diz assim, ó: grandioso és tu, o nosso Deus é grandioso, não há outro Deus, o nosso Deus é o único. Vamos cantar: grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma, Senhor, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo eu vejo teu poder sem par. Canta, igreja! Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, és tu. E quando enfim
Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, Senhor, eu sei de cantar. Canta bem forte. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Bora ver a sua voz agora. Vamos lá, igreja, só a igreja. Minha alma canta-te, Senhor. Eu quero ouvir sua voz. Vamos orar. Senhor, meu Deus, obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de te louvar, de engrandecer o teu nome. Obrigado, Senhor, por cada um, Senhor, que decidiu estar aqui hoje. Senhor, que tu tocaste no coração para receber uma palavra, para receber, Senhor, um incentivo, algo que vai mudar a sua vida, Senhor. Sabemos que tu é o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que está conosco, que tanto nos quer bem, que tanto nos ama, Senhor. Agora abençoa o pastor Carlos, que irá nos trazer a mensagem, Pai, que venha do teu coração, para que nós possamos sair daqui totalmente transformados, porque a tua palavra ela não volta vazia. Então abençoa cada um, assim eu oro em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar, pastor Carlos. Antes do pastor Carlos Javi para a nossa mensagem, só para você entender bem brevemente, no dia que nós fomos convidados a trabalhar lá na NIB, na Nova Igreja Batista, o pastor Carlos foi escolhido por Deus para ser aquele homem que iria me mostrar, né, o tesouro que é a Bíblia Sagrada. Não sei, eu acho que ele não sabia disso, porque no coração dele havia um planejamento de ir para um outro local, pastorear um outro povo, uma outra igreja. Mas, de alguma forma, algo nos planos dos homens, né, deu errado, mas o plano de Deus queria que ele tivesse ali 8 anos, quase 9 anos de paciência, paciência com alguém que era conhecido, como ele mesmo, ele mesmo classificou certa vez em um acampamento, um homem de mão pesada. Bom, essa parte nós vamos pular, de fato. Eu tinha uma palavra muito pesada e creio que o Senhor foi me corrigindo ao longo desses 8, 9 anos. E o pastor Carlos foi um instrumento que Deus usou para me amoldar, mas principalmente, dentro das Escrituras, me ensinar sobre o valor do amor genuíno de Cristo Jesus. E eu só tenho a agradecer ao pastor Carlos e a Linda. É sempre importante, gente, quando você conversar com um pastor que vier visitar a sua igreja, é sempre importante você também dar honra à sua esposa. Estamos cansados de falar aqui que os pastores sem sua esposa não são nada. Acho que alguém falou na conferência, né, que o pastor é um motor, mas o vento desse pastor, embaixo das asas, é a sua esposa. Então, sempre dê honra. Fale com a Linda no final, dê um abraço no pastor Carlos. Eu sei que vai ser difícil você chegar, né? Na conferência foi complicado falar com o Carlos. Muita gente puxava ele, sempre quebrava pelo meio ali uma conversa, mas eu já sabia que no coração dele, ele já tinha confirmado a vinda dele hoje à noite aqui na nossa amada igreja. Então, este é o homem de quem eu sempre falo aqui. O Ivan conhece bem, não sei se o Luciano e a Fran estão por aí, também conhece muito bem. Pastor Carlos nos traga a mensagem hoje à noite. Muito obrigado pela sua paciência e perseverança com a minha vida e com a vida da minha família.
Pastor Carlos. Silencioso. Eu acho que já está. Obrigado. Eu acho que tem alguma coisa que... E fecha, e liga. E... Ele é assim mesmo. Aqui. É meu ombro. E agora? Mas ele tá magrinho, ele tá. Aqui. É a antena. É a antena. Aí. É isso aí? Pronto. Agora deu. Eu creio que sim, talvez. Mesmo. Né? Agora eu que vou lhe ajudar. É melhor que, senão nós vamos ficar roubando a semente. Rapaz, o pastor Gleison gosta de me humilhar mesmo. Olha o tamanho desse púlpito aqui. Então, para ficar escondido aqui atrás. Bem, mas para explicar uma coisa. Quando eu estava me referindo ao Gleison na época que eu falei que ele era mão pesada, não tem... o mão pesada não tem necessariamente esse significado pejorativo de ter a mão pesada. Mas mão pesada significa uma pessoa, no meu coração, naqueles dias em que eu me referi a esse assunto, era de uma pessoa absolutamente séria no que fazia, firme no que faz, dedicado no que faz. E isso é o mão pesada, não uma pessoa violenta, uma pessoa... Então tinha esse significado, Gleice. Acertou? Fazem o quê? 15 anos desse negócio de mão pesada, é agora que você entendeu. Brincadeira, passando o tempo, descobri a idade dele agora, que ele dizia, não, porque papai, eu não sei o quê e tal. Aí, eu não tenho idade de ser pai do Gleison Assen. Apesar de ter 60 anos, mas descobri que ele não está muito longe disso. Completei 60 anos esses dias, então estou 60 novo ainda, né? No início de carreira de 60 anos. Bem, é um prazer tê-los aqui nessa noite para me receber. É um prazer estar aqui com vocês. Eu trago a vocês um grande abraço da Igreja Batista do Centro de Garça, no interior de São Paulo. E aqui é minha esposa linda, linda, fica de pé. Olha só, né? Linda. Linda me acompanha para onde vou. Eu sempre tive o cuidado de andar com a minha esposa. Uma vez um pastor me propôs, disse, olha, é o seguinte, quando tu fores viajar, viaja sozinho, deixa a Linda aqui para ela ajudar em alguma coisa. Eu digo, então não vou, não posso. Se ela não for, não tem como eu ir. Né? Deus nos deu a esposa. Uma das funções da esposa é nos proteger, nos guardar. Aliás, a palavra de Deus cita isso, diz isso, quando diz no início da carreira do ser humano, do casamento, Deus preparando a ideia do projeto, ele diz que far-lhe-ei uma esposa que lhe seja idônea, falou para Adão. Só que no nosso português, na tradução para a nossa língua, do hebraico para a nossa língua, essa parte, não existe essa palavra, idônea, da forma como foi colocado. Então, a tradução foi, digamos assim, infeliz. Essa palavra que foi idônea tem um significado no original, ele tem um significado de dizer que é alguém que está protegendo você,
ela é citada apenas 5 vezes na Bíblia. 5. Das quais 4 vezes é a forma como Deus protegia o povo de Israel. E uma, como a esposa protege o seu marido e os seus filhos. Então é um poder fantástico. Mantenha-se sempre ao lado de sua esposa. Não se aventure sozinho por aí. Deus te abençoe. Bem, eu gostaria de falar dessa noite, muito feliz pelo convite do pastor Gleison Assen. Eu gostaria de falar dessa noite sobre pescar peixes gordos. Mas convido você para nós nos situarmos nesse tema. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11. E a partir dali, nós iremos ler o versículo 1 até o versículo 6. E vamos degustar a palavra de Deus e aprender alguns princípios importantes sobre pescaria. Pescar peixes gordos. Aqui talvez tenha alguém que goste de pescaria, ele com certeza irá se situar nessa porção do Evangelho. A palavra de Deus diz assim, versículo 1 até o versículo 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Verso 6 e último verso, diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Essa é a palavra do Senhor. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. Pai querido, nós te pedimos em nome de Jesus nessa noite sabedoria. Dá-nos entendimento nessa porção da tua palavra. E te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo nos sacuda, mexa conosco, nos faça compreender, entender, discernir a tua palavra de maneira tal que ela produza os frutos, Senhor Deus, como descreve. Nós oramos e nós pedimos por sabedoria em nome de Jesus. Amém. Em 1990, mais ou menos, eu estava noivo com essa linda mulher. Linda, nunca mudou a fisionomia dela ainda, parece ter ainda os seus 20 e poucos anos na época que nós nos conhecemos. E muito bonita, e nós éramos noivos, e ela frequentava eventualmente uma igreja. A igreja Tabernáculo Batista, que hoje é a nova Tabernáculo Batista. E Linda disse assim um dia para mim, nós trabalhávamos na mesma empresa, e ela disse assim para mim: escuta, eu irei a um acampamento. Vamos juntos a um acampamento lá na igreja, vai ser bem legal e tal, e falou muitas coisas. Eu nunca fui religioso, nunca gostei de religião, até hoje não gosto de religião. Sempre acredito que religião atrapalha. Jesus Cristo, quando se aproximou da religião, se aproximou da morte. Quando ele se aproximou da religião, aproximou-se das contradições. Foi lá no meio da religião em que ele foi inquirido de maneira absolutamente traiçoeira e ardilosamente trapaceira. Então, por isso eu não gosto de religião e creio que Jesus também não gosta. Então,
eu perguntei de Linda, mas me diz uma coisa, quantas pessoas irão a esse acampamento? E ela, minha noiva, falou assim, irão 150 pessoas, 150, 75 homens jovens e 75 mulheres. Naqueles dias, eu me tornei campeão de matemática. Pensei assim, 75 mulheres, 75 homens, dá um para um, eu vou. Precisava proteger a minha esposa, eu precisava garantir o meu casamento, né, que estava próximo. E de repente uma garota dessa, linda do jeito que é, chegar no acampamento de bobeira, eu digo, não vou. E eu só para confessar, não era lá essas coisas. Hoje que eu estou mais, né, assim e tal. Mas eu tinha alguma dificuldade na questão da beleza. Enfim, mas essa é uma outra parte. E eu fui com esse objetivo, com esse propósito, único e tão somente propósito, de proteger o meu casamento, a minha namorada, protegê-la, guardá-la para mim. E fui nisso. O acampamento seria aproximadamente 4 dias e meio, ou 5 dias de acampamento, não lembro exatamente. Eu lembro alguma coisa como, no final do 3º dia, eu ainda não tinha ouvido nenhuma só palavra do pastor, zero, nenhuma palavra. Tinha o pregador, sabia que era um pregador, tinha lá um homem jovem, bonito até, pele bonita, cabelo cheio de cachos encaracolados, das cucas maravilhosas, uma barba pretinha e que pregava bem. Era o pastor Davi, lá da NIB, há 32 anos atrás. Ele tinha barba, tinha cabelo, era um cabelo até bonito. E o pastor Davi estava pregando, eu não ouvi nada, não queria saber, eu só estava ali com aquele objetivo. Só que depois desses 3 dias, eu fui deitar cedo um dia, e tinha um rapaz, eu fiquei na rede deitado, e tinha um rapaz sentado. Aliás, o rapaz entrou depois que eu estava deitado. Não tinha ninguém no momento que eu entrei no dormitório. E eu fiquei lá deitado na rede, balançando para lá e para cá, pegando aquele vento. E então entrou 4 pessoas. Um rapaz na frente chamado Ronaldo, eu conheci anos depois, e mais 3 pessoas, amigos que ele tinha levado ao acampamento, e sentaram. Ronaldo sentou, se escorou a 2,5 metros de mim. E os meninos sentaram na frente dele, de costa para mim. E aquele rapaz então começou a falar do Evangelho, começou a falar de Jesus, começou a falar da palavra de Deus. E olha só uma coisa que eu me deparei. Aquele rapaz falava a respeito das Escrituras Sagradas de uma maneira absolutamente diferente de tudo aquilo que eu já tinha ouvido. Eu gostava de filosofia, eu gostava de ler livros de filosofia, essa era a minha área. Sócrates, Platão, Aristóteles, Demócritus, Tales de Mileto, esses eram livros que eu consumia e eu pensava, e eu não entendia por que aquele jovem lia a Bíblia, que para mim não tinha sentido nenhum, que para mim não tinha absolutamente nada de interessante, apenas salmos, que quem sabe, bem declamado, fica até interessante, mas não tinha valor. E eu estava então impactado com aquilo. O jovem falava com tanto gosto, com tanta paixão, que eu nunca tinha visto. Eu era sócio do Círculo do Livro. Eu tinha que ler pelo menos um livro por mês, e outros que eu tinha interesse. Mas eu não conhecia ninguém dos meus amigos que também faziam parte do sócio do Círculo do Livro, que liam daquela forma, que se interessavam por alguma coisa daquela maneira. E eu disse assim, então cheguei à seguinte conclusão: esse cara deve estar louco,
como é que um jovem de 18, de 17 anos, mais ou menos, o que o Ronaldo tinha, poderia ter paixão e uma alegria em ler aquele livro. Esse cara deve estar louco, deve estar maluco, deve ter uma coisa na cabeça, ele não deve ser bem, ele não deve ser completo, deve lhe faltar alguma coisa. Ou tem alguma coisa dentro desse livro que eu não conheço. Essa foi a conclusão que eu cheguei. Aí eu tomei uma decisão baseado nessa conclusão. Minha decisão então foi: amanhã de manhã eu vou prestar atenção no que aquele rapaz lá está pregando. Amanhã de manhã eu vou prestar atenção. Tem alguma coisa aí que eu não conheço, eu não sei, eu tinha interesse pelas coisas novas. E eu então fui. No outro dia de manhã eu abri um corredor diante de mim, direto para o pastor. E eu não ouvi nada, eu não vi nada, nem para o direito, nem para a esquerda. Os barulhos ou risadas não me interessavam naquele dia. Eu fiquei sedento de saber o que estava acontecendo dentro daquele livro. E eu então olhei para o pastor e apreciei todas as palavras que ele falou com dedicação, sem me distrair. E eu era bom nisso. Eu era muito bom em não me distrair. Como eu era sócio do Círculo do Livro, e quando eu ia para o trabalho, ou ia para a escola, eu ia dentro dos ônibus, superlotado de manhã, com o menino batendo, pulando e gritando. Eu colocava o livro na minha frente e desligava, não tinha fone de ouvido naqueles dias. Então eu desligava aqui dentro na mente e lia os meus livros. E naquele dia eu fiz isso. Fiquei ouvindo cada palavra. No final eu estava totalmente arruinado e destruído por dentro. Toda a filosofia, os dizeres de Platão, a filosofia de Aristóteles, Demócrito, Sócrates, não valia de absolutamente nada diante daquela porção do evangelho que eu havia ouvido. Gente, e ele estava terminando a mensagem, e eu entendi que era de perdão que eu precisava ser perdoado, eu entendi que eu era um pecador, e eu precisava ser perdoado, eu precisava disso. Então, eu esperei o final, eu disse, esse cara é evangélico, é crente, então no final eles fazem um apelo dizendo, quem quer aceitar Jesus, se ele falar isso, eu vou aceitar Jesus, eu vou ser o primeiro aqui. Eu até planejei por que cadeira eu ia sair para ir até lá na frente, se ele dissesse, vem aqui na frente. Estava preparado para aquilo, porque eu precisava ser perdoado. Eu descobri qual era o meu problema, eu descobri o valor que estava dentro daquela palavra. Gente, no final, quando ele terminou, ele não fez o apelo. Como ele não fez o apelo, eu entrei em certo pânico e eu pensei, e agora? O que há de ser de mim? Eu digo, eu preciso falar com Deus, de alguma maneira eu preciso falar com Deus. E eu então saí atrás de um local onde eu pudesse ficar sozinho. Mas eu não queria entrar na mata, que eu não gostava de mata, do mato, eu não queria. Então eu digo, eu vou para o alojamento. Fui ao alojamento, o único lugar que dava para ficar só e colocar o joelho no chão era o banheiro masculino, todo mijado, fedido. Eu disse, vai ser aqui mesmo. Coloquei o meu joelho no chão e disse, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu sou um pecador. Mas eu falava assim no meu pensamento. Não falei que estava cheio de gente andando aqui por fora do banheiro, entrando e saindo, puxando de descarga. E eu lá, Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Por que eu estou contando essa história? Depois de ter lido essa porção do Evangelho. Não sei se você notou, mas o primeiro versículo que nós lemos foi: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.
Se qualquer pessoa aqui, dentre vocês, há pescadores esportivos e é pescador que gosta mesmo do programa de pescaria, sabe que se você joga um pão na água, em 5 minutos ele já não existe mais. Não é isso? Assim, tem um princípio aqui. Se você jogar o pão na água, você pode não pegá-lo de volta. Eu até pensei, quem escreveu esse versículo foi Salomão. Salomão foi um homem sábio, fiel a Deus no início da sua carreira, mas no final do seu reinado, ele se rendeu aos prazeres do mundo, ele se rendeu às muitas mulheres das quais o Senhor tinha dito que ele não deveria se unir, e ele fez. Desobedeceu absolutamente a palavra de Deus e fez coisas horrendas diante do Senhor e causou uma tragédia em Israel, dividindo as famílias. Mas essa porção, já que essa porção da palavra de Deus estava aí, então vamos levá-la a sério, porque Deus quem permitiu. Porque o princípio que existe aqui não vem da cabeça daquele homem que, no final da sua vida, cometeu coisas erradas, mas vinha da inspiração de Deus. Quem alimenta rios, pesca peixes gordos, mesmo que você não consiga pegar o pão de volta, o pão já irá engordar. Um peixe pesca peixes gordos. Por que eu estou contando essa história? Algumas pessoas, dentre essas duas que eu falei, Ronaldo, pastor Davi, eles fizeram alguma coisa que isso é lançar pão nos rios, ou lançar a semente. Em primeiro lugar, eu falei de Ronaldo. Ronaldo, quando entrou dentro do acampamento, do dormitório onde eu estava, ele não disse boa noite, ele não disse oi, ele não disse como vai ou qual é o seu nome, ele não me falou absolutamente nada. Eu vi pela atitude, pela dedicação, pelo entusiasmo, pela alegria de ler a palavra de Deus, de se relacionar com as Escrituras Sagradas, algo impressionante que alcançou o meu coração. Ele não falou ou pregou para mim, mas a forma como ele, o comportamento dele e as atitudes dele em relação à palavra de Deus me chocaram e me alcançaram, me pescou. Peixes gordos, não pela estrutura que eu tenho agora. Eu estou falando da alma da gente. Da alma da gente. Nós temos uma responsabilidade como filho de Deus que você não tem ideia. Você não precisa abrir a boca direcionada a alguém. Você tão somente precisa viver com entusiasmo e com alegria a vida que Deus te propôs. Viva com dedicação. Eu não sei como é que você lê a Bíblia. Eu não sei se você lê a Bíblia diante de alguém. Eu não sei se você se expõe diante dos seus colegas de escola ou colegas de trabalho. Eu não sei se as pessoas que conhecem você no ambiente externo, onde a vida acontece do lado de fora dos portões da igreja, aonde a vida acontece, aonde a vida escorrega. É lá fora onde a santidade acontece. É lá fora onde a vida com Deus impacta as pessoas. Acontece. Eu não sei como é que você se expõe ao mundo, porque o mundo está desejoso de pessoas que acreditem em alguma coisa, como eu estava desejoso de acreditar em algo que tivesse sentido. Mas eu não via entre os meus companheiros de trabalho, entre os meus vizinhos ou alguém próximo que tivesse aquele tipo de atitude e comportamento. Mas naquele dia eu encontrei alguém.
eu encontrei alguém que, pela sua atitude, lançou a semente para me pescar. Salomão começa dizendo que é pão na água, mas ele conclui dizendo que é semente, que é a palavra de Deus. E essas coisas, gente, fica dentro da gente. Você tem um desafio que, através da sua atitude, você precisa avaliar, você precisa pensar, você precisa chegar à conclusão de como fazer perguntas a si mesmo e se perguntar como eu me apresento diante do mundo, das pessoas. Sou um 007 de Deus, um agente secreto do Senhor? Eu sou uma pessoa que estou de peito aberto para que todos que estejam me vendo saibam quem eu sou? Ou que as pessoas conheçam e entendam o que está no meu coração, quem é que mora no meu coração, em quem eu creio, em quem eu acredito, qual o nome que está aqui, quem é meu Senhor, que Ele é o suor do meu rosto, é a minha emoção, é a minha alegria, como nós estávamos cantando essas músicas fantásticas aqui. Precisa ser vivida. A palavra de Deus precisa ser vivida, precisa ser administrada por nós. E essa foi a primeira pescaria aquele comportamento sem que eu entendesse nenhuma palavra ou lembrasse do que estava lá. Apenas o comportamento dele me chocou e me fez tomar uma decisão. E eu fui. Ouvi o que aquela segunda pessoa, o que aquele segundo homem tinha no coração dele. E então eu vi o segundo atirador de sementes, agora com palavras. Esse é um desafio para todos nós. Nós estudamos, nós aprendemos, nós temos o CENIB, tem a palavra de Deus que é pregada todo domingo, domingo após domingo, tem a meditação todo dia. A igreja tem esse cuidado de que você esteja lendo, de que você esteja acompanhando, que você esteja crescendo. E eu vi essa palavra sendo pregada por aquele segundo homem. Mas uma coisa me impactou daquele homem. Eu fui para prestar atenção na palavra. E quando eu prestei atenção na palavra, as palavras que ele falava, ele pregava como quem acreditava mesmo naquilo que estava falando. Ele acreditava. Existia dentro da filosofia que eu estudava palavras sem sentido nenhum. No meio do caminho há uma pedra. Há uma pedra no meio do... O que isso quer dizer? Filosofia. Não diz nada. Mas de repente eu vi aquele homem falando sobre a vida daqueles personagens, detalhe a detalhe, motivo a motivo, esperança por esperança, medo por medo, temor por temor. E ele acreditava mesmo naquilo que estava falando e dava os seus exemplos de vida. Gente, isso me pescou. Jogou essa semente e me pescou. Isso aí. Eu preciso acreditar em alguma coisa assim. Algumas vezes nós ouvimos a palavra de Deus sendo dita, quando diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E às vezes a gente fica perdendo um monte de tempo com problemas, com dificuldades, e aquela coisa cresce dentro da gente. E ninguém fala, nós não entregamos, e se entregamos é aquela oração, né? Aquela oração rápida, micro-ondas, mas não coloca o joelho no chão, porque nós não acreditamos. E quando entregamos, às vezes ainda saímos reclamando. Não confiamos. Esse é o nosso desafio. Crer naquilo que está escrito. É fantástico isso. Aquele homem, ele acreditava nisso. E isso foi fantástico. Eu recebi Jesus. E eu recebi Jesus.
E eu quero contar uma parte do que aconteceu depois disso. Depois disso eu voltei para o trabalho. Depois que eu aceitei Cristo, voltei para o trabalho, tinha sido visgado pelo Evangelho. Alguma coisa nova aconteceu aqui dentro e eu voltei para o meu trabalho. Quando eu voltei para o meu trabalho, encontrei uma terceira pessoa na minha vida. Terceira pessoa, um colega, um anjo, ou apenas um homem de Deus. Uma pessoa lá no meu trabalho. Havia entrado alguns meses antes de eu tomar uma decisão, e ele então fazia um estudo bíblico no intervalo. Eu era o chefe dele, ele era encarregado do almoxarifado, e eu era o cara do planejamento, e o almoxarifado ficava sobre a minha responsabilidade, e eu não gostava muito dele, porque ele se reunia debaixo de uma árvore todos os dias, de segunda a sexta, e começava a ensinar a Bíblia. E quando eu tomei aquela decisão, quando eu recebi Jesus, eu fui lá e disse: eu posso sentar, eu posso participar. E eu já estava amolecido, eu já estava pescado. E ele disse: pode, vem, fica. Eu passei então 2 meses naquele lugar, ouvindo todo dia uma pregação de 30 minutos. Quando terminou um período de 2 meses, ele chega comigo e diz assim: eu não posso mais ficar aqui. Eu tenho que cuidar da minha igreja. Eu tentei trabalhar, mas não deu certo, então eu tenho que cuidar da minha igreja. E só tinha mulheres no local onde nós trabalhávamos. E ele então disse assim: você ficará responsável pelo estudo bíblico. Eu falei: não posso. Aceitei Jesus há 2 meses. Não posso. Aceitei Jesus há 2 meses. Jamais vou conseguir fazer. Ele disse: vai conseguir sim. Você irá conseguir. E eu perguntei: então me diz pelo menos o que eu faço. O que eu faço? E ele disse assim: você leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E o que você entender, você fala e vem aqui e fala para o pessoal. E eu comecei. Percebi então que eu tinha 3 horas vagas por dia. Eu pegava a rota. Eu morava no Cidade Nova, núcleo 6. Não, é núcleo 5. Núcleo 5. Ia então para o distrito. 15 para as 5 da manhã eu pegava o ônibus e chegava lá quase 2 horas depois. Eu não dormia. Eu disse: eu tenho que ler a Bíblia. Então eu não dormia. Eu pegava a Bíblia e começava a ler. Eu lia 1h30 até chegar ao trabalho, e depois mais 1h30 do trabalho até voltar para casa novamente, 3 horas por dia. E isso foi fantástico. Tudo aquilo que eu tenho, preste atenção no que eu vou lhes dizer. Tudo aquilo, a maioria das coisas que eu tenho decorado hoje, de história, de versículos, de capítulos da Bíblia, foram naqueles 2 anos em que eu fiz isso. 2 anos. Os 2 primeiros anos de convertido foi onde eu guardei um monte de coisas aqui na minha mente. E lá próximo da minha casa, lá na minha casa, tinha um grupo de jovens. E eu comecei então a pregar para aqueles jovens. Eu comecei a pregar então o evangelho para uns jovens, até que um dia, no domingo à tarde, passou próximo de mim e me viu lendo uma Bíblia na frente da minha casa, no jardim. Ele me viu lendo a Bíblia e disse assim: o que você está lendo? Eu falei: eu estou lendo uma passagem aqui. Ele sentou. Eu descobri que aquele jovem, ele começou a conversar comigo e ele queria se suicidar. Que ele tinha um problema sério na família e ele queria se suicidar. E nós conversamos naquela tarde de domingo e ele aceitou Cristo. Eu quero parar essa história por aqui e avançar alguns anos para frente. Eu estava em Belém do Pará. Estava em Belém. Fui abrir uma igreja em Belém uns 10 anos depois. E eu estava bem desanimado com o trabalho. Bem desanimado.
bem desanimado. Aquele dia que você quer chutar o pau da barraca. Às vezes a gente não acorda assim, tantos problemas. Meu Deus, será se precisa ser assim mesmo? 10 anos já naquela carreira, depois daquele momento com aquele menino, eu estou lá nessa situação. Eu lembro que eu saí de dentro da sala, de dentro da igreja, e fui na direção de um portão onde tinha grades assim. Saí dali pensando sobre isso. Digo, não está valendo a pena. Não está valendo a pena. Olha o que eu tenho feito aqui. A igreja parece que não cresce, não se desenvolve, nada acontece. E o rapaz, e esse jovem, que aceitou Jesus há 10 anos atrás, que eu perdi totalmente contato com ele, naquele momento me liga. Eu pego o telefone e alguém começa a falar um capítulo da Bíblia, dizendo assim: quem creu em nossa pregação, Isaías 53, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra. E eu tentando fazer ele parar, mas quem está falando? Quem está falando? Ele não parava de citar o capítulo. Porque foi subindo diante dele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E então foi até o final, eu deixei o garoto citar. Quando ele concluiu, ele disse: vizinho, essas foram as palavras dele: vizinho, nada do que nós fazemos para Deus é em vão. Gente, eu tremi da cabeça aos pés, porque eu tinha acabado de sair da porta da sala da igreja, indo na direção da grade que dava para a rua da igreja, dizendo: não vale a pena, não está valendo a pena esse trabalho, pensando em chutar o pau da barraca. Quem alimenta rios, pesca peixes gordos. Quem alimenta rios, pesca peixes gordos. Eu fui beneficiado. Deus usou aquele garoto que ouviu a palavra de Deus e me alcançou num momento bem difícil da vida. Sabe, gente, Deus usa pessoas. Deus usa alguém. E aí ele me contou as histórias. Ele disse assim, ele não me chamava de pastor, ele só me chamava de vizinho, porque nós éramos vizinhos. Ele disse: vizinho, eu saí procurando o teu número, eu estava louco para falar contigo. Eu procurei o teu número, fui lá no tabernáculo, alguém me deu o teu número de telefone, eu te encontrei e te liguei, eu quero falar para você. Naqueles dias que você lia a Bíblia aqui na frente, nós tínhamos 27 amigos, nós éramos 27 amigos da turma, da rua onde eu morava também. 15 dos 27 aceitaram Cristo, e eu vou te dizer, foram 15 garotos que nem ele que aceitaram Cristo, né? Fazíamos a reunião lá na frente de casa. E ele disse assim: o William hoje dirige a música numa igreja tal. O fulano de tal dirige é pastor de jovens de uma igreja tal. E saiu citando nomes dos jovens que estavam perseverando depois de tomar aquela decisão. Gente, nós não temos ideia do que Deus é capaz de fazer conosco quando nos dedicamos com amor e paixão com a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós não temos ideia daquilo que vem depois, como ele diz nesse primeiro versículo, quando ele diz assim: depois de muitos dias o acharás. Eu descobri isso. Por isso eu tenho alguns amigos. Pastor Gleison é um deles. Nós íamos para a sala. Eu sabia o que eu queria fazer. Eu queria dizer ao pastor Gleison que era entusiasmado, uma fé incrível. E eu, então, nós fomos trabalhar juntos. Eu disse: Gleison, vamos estudar um pouco a Bíblia. Vamos ler. Eu colocava o Gleison para ler 5 capítulos da Bíblia.
Ele esperava que nós pudéssemos, em algum momento, parar e começar a falar de explicação daquilo que poderia estarmos lendo, os princípios, mas, na verdade, eu só estava preparando o coração dele para hoje. E ele pegou paixão pelas Escrituras Sagradas. Eu sei que não tem como você escapar da mão de Deus quando você se dedica assim, porque o mundo tem sede de pessoas que amem a palavra de Deus. E isso se repetiu em muitas outras pessoas. Leia a Bíblia com dedicação. O que acontece? Eu vou dizer uma coisa para você. Por que isso acontece? Por que Deus, quando vê alguém dedicado às Escrituras Sagradas, dedicado à palavra, uma coisa fantástica acontece, como se vê aqui? Trabalho do pastor Gleison Assen, a dedicação do pastor Gleison Assen, o amor que ele tem pelos jovens, pelas crianças, pela igreja, pelos casamentos. Ele me fala, a gente conversa de vez em quando, e eu percebo isso no coração dele. Isso é causado por uma coisa sobrenatural, que nós iremos ler agora. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Você quer saber como é que essas coisas acontecem? Como é que isso é gerado dentro da gente? Observe só o que diz o livro de Isaías, capítulo 55. Iremos ler do verso 10 até o verso 11. Verso 10 até o verso 13, para nós irmos para um contexto. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir. Isaías 55, verso 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei, para que a enviei. Porque com alegria saireis, em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Deus mostra aqui que quando a palavra de Deus cai dentro do coração da gente, existe um processo que acontece. E ele faz essa comparação do processo com uma coisa que existe há milhares e milhares de anos que nós conhecemos: chuva e neve, semente. Ele diz, quando a palavra cai em grande quantidade dentro do seu coração e que você é dedicado a ela, a palavra cai no seu coração, ela vai, como acontece com a chuva que cai na terra, vai amolecer a semente. E ela vai germinar. E a palavra vai crescer e vai dar frutos. E esses frutos darão alimento para aquele que plantou. Sabe o que isso quer dizer? Que de maneira natural, sobrenaturalmente, Deus muda a vida da gente e usa a gente para o ministério.
É de maneira natural. Isso acontece. Como um processo que está aí há milhares de anos dando certo. Deus diz, vai, faz isso, se dedica à palavra. Desafie seu coração e a sua vida, o seu comportamento, suas atitudes, a amar a palavra de Deus, a buscar conhecer o Evangelho, e é natural que sobrenaturalmente Deus comece a usar a gente e usar a vida da gente para a sua glória. É sobrenatural que acontece aqui dentro. E isso acontece no coração de todos aqueles que se dedicam. Desafie você. Aquele rapaz da empresa me desafiou. Faça isso, leia a Bíblia. Eu fui lá e li. O Ronaldo me desafiou com dedicação. Me pescou com dedicação. E isso mudou a minha vida. Pastor Davi me fez acreditar que tudo aquilo que estava escrito era algo verdadeiro, que Deus era verdadeiro, que aquilo de fato acontece na vida da gente. Gente, nós temos sim uma missão na vida. Cada um de nós. A diferença é o quanto você se expõe a isso. O quanto você é permitido ser pescado. Os pastores, os professores, os líderes estão lançando as sementes. Lançando a semente. Lançando a semente. Lançando a semente. Agarre essa semente. Se envolva com isso. Guarde isso. Que isso seja a sua força, que isso seja o seu desejo, o desejo de fazer a vontade do Senhor. De acreditar que de fato o que está escrito é verdade e que isso vai mudar a sua história, a sua vida. A palavra de Deus diz, no versículo 4, dessa porção do Evangelho, do livro de Cantares, melhor Eclesiastes, do versículo 11, do capítulo 11, melhor, o verso 4, ele diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, se você olha apenas para as dificuldades, às vezes não vir no CENIB, por exemplo, de manhã para estudar por conta do cansaço, por conta das dificuldades, por conta das preocupações, por conta das ansiedades, ele diz, nunca semeará. Não vai fazer que nem aqueles homens. Um semeou sem falar nada. O outro semeou acreditando. E um semeou desafiando. Então, se você observa apenas as preocupações, as ansiedades ou o seu grau de instrução e por isso você se detém, você nunca experimentará também algo sobrenatural, nem na sua vida, nem na vida de outros, como eu vejo. Você acha que foi só a vida do Gleison que foi chacoalhada com a palavra de Deus? Naqueles dias que eu e Gleison estudando a Bíblia, me ajudou e nós nos ajudávamos mutuamente? Não. Foi a vida de Cláudia, foi a vida de Linda, foi a vida de muitos outros que estão aqui. E isso não para. E isso nunca para. Porque é o que Deus gosta de fazer. Por isso, não fique olhando para as dificuldades e os problemas. Não. Sirva a Deus. Venha. Senão você jamais conhecerá coisas sobrenaturais. Eu não estou falando de um fogo que cai, de uma coisa, não. Falando disso. De vida, de mudanças, de transformações, de crescimento, de entendimento, de impactar a vida de outras pessoas que estão ao seu redor.
Deus quer usar cada um de nós nisso. Eu, aonde eu estou, você, aqui na cidade de Deus, não somente na igreja, mas aonde cada um de vocês estão. Que Deus abençoe a vida de vocês com isso. Pastor Gleison, nós vamos agora, pastor Gleison está pedindo para que nós façamos a oração. Então nós vamos fazer uma oração agora. Quero que você baixe a sua cabeça. Talvez você não tenha se importado tanto, não tenha, mesmo como filho de Deus, não tenha lançado os pães sobre as águas, ou não tenha lançado a semente para aqueles que, como eu, naquele dia no acampamento, estava totalmente cego. Talvez ainda tenha muitas pessoas cegas ao seu redor, pessoas desejosas de serem perdoadas, como eu estava desejoso de ser perdoado, mas eles nem sabem o caminho. Eles não entendem o caminho. Precisa de alguém que esteja mostrando o caminho. Esse é a sua função como filho de Deus. Então você pode dizer assim: Senhor Deus, me faz lançar pão sobre as águas para que eu possa colher peixes gordos, peixes sadios, para alimentar aquelas vidas sedentas e saciar a fome de pecadores desejosos de serem perdoados, assim como nós fomos perdoados. Coloque a sua vida à disposição de Deus. Coloque a sua vida para que Ele o use sem medo, sem dedicação, com paixão, como aquele jovem estava lendo a Bíblia. Leia a Bíblia com paixão, não importa quem está do lado, que vão julgar você ou se irão julgar ou não, mas saiba que você tem a palavra de Deus, algo mais precioso do universo, que salva a vida, que transforma vidas. E isso está em tuas mãos. Peça a Deus: Senhor, me tira a vergonha de ser crente, me tira a vergonha de ler a Bíblia diante das pessoas, me tira a vergonha de dar dar um bom testemunho, me tira a vergonha de citar o nome de Jesus, me tira a vergonha de dizer que eu acredito sim nas Escrituras Sagradas, me tira o medo de ser desafiado a fazer coisas que eu não tenho condições de fazer, me tira o medo. Não me deixa olhar para as dificuldades. Me deixa apenas, fale isso para Deus. Me deixa apenas ser usado por Ti, com toda a força que eu posso ter. Ó Senhor, o Senhor conhece os corações que estão aqui nessa noite. Talvez algum coração que ainda nem sequer foi pescado, mas que está desejoso de ser pescado. O Senhor que conhece esse coração. E você que está aqui, que ainda, se porventura não tomou essa decisão, você pode fazer uma oração ao Senhor dizendo assim: eu quero isso para mim. É de perdão que eu preciso. Se você precisa ser perdoado, diga: se eu preciso ser perdoado. Se você tem algum embaraço na sua vida que impede que você se dedique a Deus, você confesse-o também. Aproveite esse momento e confesse-o. Diga: Senhor Deus, me perdoa. Me ajuda, eu quero ser essa luz, eu quero ser essa pessoa apaixonada por Ti e pela Tua palavra. Me ajuda, porque eu preciso de Ti. Tem muitas decisões sendo tomadas aqui, Senhor Deus, nessa noite, e eu te peço em nome de Jesus, que consulte o coração de cada um, que hoje à noite se coloca à Tua disposição para Te servir e para Te amar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pastor Gleison. Muito obrigado, pastor Carlos e Linda, pela mensagem. Tenho certeza que você tomou alguma decisão na sua vida e
Se você tiver vontade, logo mais de conversar conosco, sempre nos colocamos à disposição, eu, pastor José, pastor Nildo, pastor Gabriel. Você pode vir, aproveite essa noite de hoje para tomar esse perdão que vem da parte de Deus. Nós precisamos desse perdão. Precisamos resolver esses embaraços para somente assim jogarmos o pão sobre as águas e colhermos de Deus o propósito que Ele tem para a nossa vida. Então, não perca a oportunidade nessa noite, tá bom? Eu vou pedir para o Ministério de Música, como sempre faço, né, colocá-los à prova, e vamos cantar aquela segunda, acho que foi a segunda música, Maravilhoso, tá? Vamos lá, Ministério de Música. E você não perca a oportunidade de cumprimentar esse irmão que veio hoje, seja convidado, tá? Seja já de casa. Eu sempre falo que aqui na nossa igreja nós queremos fazer algo humano, diferente, como Cristo nos ensinou. Cansado de contar que quando era de uma outra igreja, nós íamos ali apenas para ficar sentados e ouvirmos ali um sermão, e aquele sermão entrava por um ouvido, às vezes nem entrava direito no ouvido, e nós saímos daquele momento ali sem que nada pudesse acontecer, transformação na nossa vida. Muitas vezes essa pessoa que está do seu lado, ela precisa de um carinho, um olhar, um aperto de mão, uma boa semana, ou uma mensagem sua. Então, enquanto nós cantamos e louvamos ao Senhor, eu vou pedir para que, claro, você fique de pé, tá? Você, enquanto louva a Deus, aproveite para ir lá com aquele irmão ou com aquele convidado. Se for convidado, dê as boas-vindas, já convide para o próximo sábado no Nova Jovens, quem for jovem, já convide para o culto da família, se for domingo, tá? Jogue, lance, como o pastor Carlos bem nos trouxe, nos disse, lance o seu pão sobre as águas, lance seu pão. Agora é a hora. Vamos louvar? Pastor José. Vamos então? Vamos fazer assim. A música é Quão Formoso És. Aí eu gostaria que as mulheres começassem, depois os homens entram, tá bom? Vamos lá? Você, mulher, vamos começar, hein? Vamos lá, mulheres. Agora os homens, bem forte, vamos lá os homens. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Todo mundo junto agora, maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te
contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe.